Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje eu tô com esse cara aqui que é brutíssimo, né? Que a gente tá vendo aí, ó. O cara é bruto. E a gente vai usar ele para fornecer uma explicação a respeito de alto-falante frontal ou invertido. Antes de eu continuar, já sabe, já se inscreve, deixa a notificação aí ativada e, cara, deixa aquele joinha, isso aí serve para o YouTube entender que você está interagindo com o nosso conteúdo e sempre impulsionar para mais pessoas. Então ajuda muito o nosso trabalho se você puder estar sempre deixando o like e comentando também. Comenta qualquer coisa a respeito do vídeo, é muito importante, tá? Eu não consigo, é humanamente impossível responder todos os comentários do canal, né? Pela proporção, mas cara, eu me esforço bastante para pelo menos ler todos e interagir com o que tem mais relevância para esse vídeo aqui. Então comenta, é muito importante, me ajuda muito e com certeza vai te ajudar também através da possibilidade de eu trazer mais conteúdo útil aqui, beleza? Então vamos lá aqui, a questão de utilizar o alto-falante com a polaridade invertida quando ele é utilizado em caixa invertida. Você acha que precisa, Marco? Ah, cara, eu acho que não precisa. Inverter, vamos supor aqui, ó, o fio que vem do amplificador positivo, né, ligar aqui no negativo e o negativo ligar no positivo do alto-falante. Precisa? Quando é invertido? É, quando o alto-falante é invertido. Acho que precisa sim. Por que você acha que precisa? Ah, aquelas moridas das caixas quando eu fazia aqui, o fio era invertido, eu prestar atenção nisso. Mas aí você via que eu fazia o fio invertido, aí você copiava igual, mas você não sabe por quê. Não sei por quê. Pega aquela bateria ali de 9 volts que eu já deixei preparadinha aqui, tá aí nessa prateleira de nicho aí, ó, onde fica o RTA. Uma só? Isso, uma só. Já deixei aqui, ó, preparadinha para essa explicação. Cara, 15 conto tá uma pilha dessa aqui, mano. Tá louco, perdida. 15 conto, ajuda aí, me dá um like, cara. Pelo menos pelos 15 conto que eu gastei nessa bateria. Mas vamos lá, olha só. Quando a gente coloca um sinal no alto-falante, olha só, o positivo da bateria é esse redondinho aqui, vocês estão vendo, ó? Deixa eu focalizar aí. Positivo é o redondinho e o negativo é esse outro, um buraquinho aí meio hexagonal, tá vendo? Esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Do falante que eu tô aqui na mão, esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. Quando eu coloco um sinal no mesmo sentido, meu alto-falante, ó, foi para frente. Soltei, ele voltou ao ponto zero. Deixa eu mostrar aqui. Foi para frente, soltei e voltou ao ponto zero. Viram? Toda vez que eu ponho um sinal no sentido que está aqui, o alto-falante vem para frente. Quando eu ponho um sinal no sentido reverso, ou seja, eu injeto o negativo no positivo e o positivo no negativo. O alto-falante vem, deixa eu mostrar para vocês, ó, ele vai para trás. Peraí. Viu? Injetei o sinal, soltei. Injetei o sinal, ele foi para trás. E assim é formado o som, com ciclos, para frente e para trás, né? Esses ciclos são determinados em hertz, então, de acordo com a frequência do alto-falante, você tem lá uma determinação da frequência, que é em hertz. Hertz significa o número de vezes por segundo que ele completa o ciclo, de ir para frente, para trás e voltar ao ponto zero. Quando eu inverto a polaridade do meu alto-falante, eu inverto a ordem que ele faz esse ciclo. Portanto, quando eu utilizo ele em caixas invertidas, eu preciso sim inverter a polaridade para que ele trabalhe trazendo o alto-falante para o sentido frontal da caixa, né? No momento certo. Porque se eu só inverto o alto-falante, na hora que era para ele mandar o alto-falante para frente, para o sentido frontal, para a fase correta, ele vai estar empurrando o cone para dentro. Ah, mas tem esse negócio de bater para dentro, para fora? Não, não existe esse negócio de bater para dentro, para fora. Só esclarecendo aqui. No final das contas, um ciclo ele vai para frente, para trás e vai voltar ao ponto zero. Então não existe isso de o alto-falante está batendo para dentro, o alto-falante está batendo para fora. Quando a gente vê isso acontecendo, né, do alto-falante tá meio bobo ali na caixa, é caixa mal projetada. Quer projetar a caixa direito? Descrição do vídeo, software Elisa, poucas ideias, aí você já não vai ter esse problema. Mas a questão
de você inverter a polaridade não é para o alto-falante ficar batendo para dentro ou batendo para fora. É para o alto-falante ficar na fase, na polaridade correta e você ter um acoplamento correto com a via adjacente. O que é via adjacente, Bruno? Para com essas palavras difíceis. O que é via adjacente, Marco? Nem sei. Aí, tá vendo? Por que eu tenho que traduzir? Sem ofensa, viu? Mas assim, falando num termo prático e fácil aqui para entendimento de todos. A via adjacente é a via mais próxima. Olha, eu tenho uma caixa que eu tenho um grave, um médio e um agudo. Um exemplo. Qual que é a via adjacente do grave? Como assim fala? A via mais próxima do grave. Que tem a frequência mais próxima. Marco, você tá boiando, hein? Como assim? Ó, eu tenho uma caixa que eu tenho a via do grave, do médio e do agudo. Certo. Qual dessas vias está mais próxima do grave? A do médio. A do médio. Então a via adjacente do grave é a via do médio, correto? Então, o que acontece? Se eu não inverter a polaridade do meu alto-falante de grave, quando eu estiver utilizando ele invertido, eu não vou ter um acoplamento adequado, mesmo que eu alinhe as bobinas fisicamente, tudo belezinha, eu não vou ter o acoplamento adequado na transição de vias com o médio. O que é transição de vias, você sabe? Não sei. Transição de vias é aquele ponto em que uma via termina E a outra começa? e a outra começa, exatamente. O alinhamento que você faz. Tipo o alinhamento que eu faço, que você já acompanhou fazendo aqui. Então, essas são as transições de via, ou pontos de crossover, né? Até quantos hertz que eu corto o meu médio? Vamos supor, aliás, meu grave. Eu cortei o meu grave até 150, meu médio vai assumir de 150 em diante. Se eu não inverto a polaridade do meu grave, bem ali onde ele ia somar com o meu médio, ele vai cancelar, porque ele está com a fase invertida. Aí vai ficar um buraquinho na resposta, que é aquilo que eu já mostrei no Smart. Então, por isso que sim, precisa inverter a polaridade quando a gente inverte, né, o alto-falante numa caixa invertida. Ah, mas e se eu inverter no processador? Serve? Serve também. Lá no processador tem um recurso que você já inverte a fase em 180 graus. Que aí você não precisa inverter a fiação aqui, nem no módulo, obviamente, mas nesse canal que você sabe que está com o alto-falante invertido, você pode ir lá no processador e inverter a fase em 180 graus. Você tem, portanto, essas duas alternativas. Ou inverter a fiação manualmente, em casos aí de sons que não tenham o processador, ou inverter diretamente no processador. Ah, mas tem problema se eu tiver o processador e quiser inverter aqui, ao invés de inverter no processador? De forma alguma. Você pode inverter só por aqui. Se você já inverteu por aqui, não precisará inverter novamente no processador. Beleza? Tem que deixar isso claro, senão a pessoa inverte aqui. Aí vai lá e inverte no processador, fica elas por elas, dá na mesma. Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero de todo o coração ter contribuído aí para o teu conhecimento, ter esclarecido de todas as formas possíveis suas dúvidas relacionadas ao assunto. E deixa aí seu comentário para me ajudar, deixa aí aquele joinha. E cara, joga nos grupos, joga lá naquele WhatsApp daquele seu amigo que falou que não precisava inverter. E não para, não sei o que, agora eu sei, para provar que tá certo não, mas para ajudar ele também a ter o conhecimento. E todo mundo crescendo, todo mundo se ajuda e a gente vai muito mais longe. Beleza? Vou ficando por aqui, aquele abraço, fui!